Salve rapaziada, estamos começando aqui mais um vídeo. Hoje vai ser um dos vídeos que eu mais vou curtir comentar, rapaziada, sinceramente, porque é sobre desenhos et, um dos estilos que eu mais curto fazer aqui no canal e no Instagram, em qualquer lugar. É um desenho é um estilo que eu curto muito. Hoje eu vou dizer para vocês como vocês podem estar fazendo aí desenhos et e tirando esse vou tentar tirar esse preconceito que as pessoas têm sobre o et também, porque é um estilo de desenho como qualquer outro também, beleza? Então, bora pro vídeo, meu amigo. Bom, cara, primeiro, assim, eu vou meio que falar a minha opinião e a partir dessa opinião é uma dica para vocês também melhorarem aí os seus desenhos no estilo et. E eu acho que essas dicas também vão servir para outros tipos de desenho, não só nesse estilo, certo? Então, cara, a primeira coisa que eu tenho a dizer aqui é sobre a pintura do desenho no estilo et. Cara, a primeira coisa que eu vejo num desenho assim, quando eu pego ali uma referência ou quando eu vejo um artista ali postando, eu sigo vários artistas gringo aí mesmo, não é brasileiro, tá? Que, véi, a primeira coisa que eu olho assim na pintura é a suavidade, cara. Não, eu não olho, a primeira coisa que eu olho num desenho desse não é a sensualidade. Eu acho que a sensualidade é uma das últimas coisas que eu vou olhar. E é sério, galera, eu não tô brincando. Muitos vão achar aí que é zoeira, que eu só tô tentando escapar aí dos haters. Mas não, eu já comentei isso várias e várias vezes no Instagram, que o desenho et, tipo, não é um desenho que a gente deve apenas olhar a sensualidade, porque é um estilo que você pode aprender muito, tanto o esboço quanto a pintura. E essa suavidade, cara, que eles colocam, tanto desenho semi-realista quanto desenho de anime normal assim mesmo, a pintura normal, eles deixam tudo mais suave, cara. Tipo, não importa se a personagem é mais morena, ou se é totalmente branca, ou se o personagem tem um cabelo loiro, ou um cabelo preto. De alguma forma, cara, os artistas conseguem deixar as cores mais suaves, saca? Então, olha a gíria de... enfim, entende, cara? Isso é algo que eu admiro muito e que eu tento fazer também. Tipo, eu me inspiro muito nessa pintura mais suave. E para fazer essa pintura é basicamente, cara, você cortar lápis que vai deixar o seu desenho mais escuro, mais, tá ligado, com um tom mais forte assim. Tipo, o sépia, o marrom escuro, entende? São tons assim de pele, por exemplo, que vão deixar sua pele muito escura. Sabe, com uma sombra muito escura, velho. E tipo, a sombra no desenho et vai ser algo um pouco mais clara, entendeu? Tipo, no cabelo, na roupa, sempre vai ser mais clara, entende? Então, cara, quando você for fazer desenhos et, tenta cortar esses lápis, certo? Até quando você for fazer outros desenhos que não seja no estilo et, tipo, for uma personagem ali feminina, normal mesmo, sem a sensualidade nenhuma, tenta fazer desse jeito, para ver como você... É até um desafio, porque muita gente faz uma pintura muito, muito assim forte, certo? Então tira esses lápis. A segunda coisa, cara, é basicamente a segunda e a última, né, desse vídeo, porque eu só vou falar de pintura e alguma coisa do esboço, alguma coisa da pintura, alguma coisa do esboço, enfim. É basicamente, cara, no esboço, o que eu acho melhor, assim, o que eu mais gosto de ver é a fluidez, cara, do traço. É você pensar no que, em cada linha, assim. Isso eu acho da hora em qualquer estilo de desenho, mas tipo, no desenho é diferente, porque é um estilo que a personagem vai ter ali mais curvas, obviamente, porque o seio é maior ou porque tem uma cintura assim mais definida, né? Mas tipo, essas curvas que as linhas fazem me permite movimentar mais o braço, certo? Então eu gosto muito de fazer isso. Pra mim é muito da hora
Se eu pudesse, eu até passava um pouco mais de tempo no esboço, porque é muito satisfatório, cara. Você pegar e ficar fazendo essas linhas assim, com mais curvas, com mais fluidez, traço mais leve, sabe? Porque o traço, um traço mais leve, quando eu digo, é assim, um traço que, cara, não tem como eu resumir, eu dizer aqui basicamente o que é, mas enfim, e sem contar que os detalhes também vai dar uma expressão melhor, por exemplo, uma expressão do rosto. Vamos dizer que o personagem masculino, muitas vezes, tipo Dragon Ball, tem aquela expressão um pouco mais de raiva, sabe? E a personagem no estilo Eti não tem essa característica, a maioria não tem, sabe? Você vai ver que a sobrancelha vai estar um pouco mais assim reta, a maioria vai ter um sorriso, os olhos também podem ser maiores ou menores, mas tipo não vai fazer tanta diferença assim na expressão do rosto, porque ela realmente vai estar ali com algum sorriso, com a sobrancelha um pouco mais reta assim e tal. Então, cara, o traço do estilo Eti passa algo melhor, pelo menos pra mim, passa algo assim mais satisfatório de se olhar, certo? Deixa eu ver o que mais eu posso dizer aqui pra vocês. Acho que é só isso. Uma coisa, por último, cara, que eu tenho a dizer pra vocês parem com esse preconceito, certo? É mais um estilo. Tipo, a pessoa tem o direito de gostar de qualquer estilo. Você gosta de estilo de anime normal mesmo, tipo Dragon Ball Z, Naruto. Mas, tipo, tem gente que, como eu, que realmente gosta de ver aquela personagem ali num estilo mais sensual, vamos dizer assim, entendeu? Então, cara, tente ver além disso, além da sensualidade. Quando você parar pra ver os desenhos Eti e você vê que tem algo mais ali do que a sensualidade da personagem, tem o trabalho da pintura, tem aquele trabalho que o artista teve na pintura, tem um trabalho que aquele artista teve no esboço, o trabalho de botar o próprio traço, de mudar a referência, de fazer alguma coisa que não tinha na personagem, não sei, uma roupa diferente. Então, dê valor àquilo, cara, porque aquele cara que você tem preconceito, provavelmente ele desenha melhor do que você, porque ele tem mais criatividade. Você pode fazer um desenho tipo com a pintura muito da hora, com o Goku ali com instinto superior, aquele fundo top e tal, mas aquele cara que fez o Eti, eu tenho certeza que ele teve a criatividade. Ele teve mais criatividade do que você que simplesmente olhou uma referência, pegou ali e copiou exatamente, certo? Então, o desenho, eu sempre falo isso, o desenho é algo que você deve ter criatividade para fazer. Então, esse estilo é um estilo que eu encontrei que me força a ter mais criatividade, a trabalhar mais, a pensar mais. E o que me faz pensar mais no desenho, eu tô ali curtindo. Quando eu vejo uma referência, eu vejo que, cara, eu posso mudar isso, cara, eu posso mudar isso na pintura, cara, eu posso mudar isso no esboço. Quando eu penso, eu quero repassar aquilo pro papel exatamente como eu pensei e não exatamente como eu estou vendo ali. Certo, galera? Então, olhem mais pro trabalho do artista, certo? Não olhem pra sensualidade. A sensualidade é a última coisa que vocês devem ver. Então, basicamente é essa a minha opinião. Essas foram as dicas. Eu espero que você tenha ficado aqui até o final. Para você que ficou até o final, muitíssimo obrigado, cara. Você me ajuda demais, demais, demais mesmo. Se você deixar o like, se você compartilhar o vídeo aí para o cara ou a mulher, sei lá, que tenha preconceito com esse estilo de desenho, compartilha para ele ver que tem algo mais nesse desenho, certo? Comenta aqui embaixo o que você achou. Tamo junto, é nóis e até o meu próximo vídeo.